Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. O podcast Panorama de Negócios vai falar hoje sobre as ações desenvolvidas pela Associação Avança Campinas, formada por empresários de Campinas que tem por objetivo contribuir com o crescimento da cidade e ajudá-la a voltar a ser competitiva em relação às outras cidades brasileiras. Eu estou recebendo Camila Dias, que é presidente da Associação Avança Campinas. E nós vamos ter a oportunidade de conversarmos sobre as ações que foram desenvolvidas pela Associação Avança Campinas, que foi criada em 2019. Quer dizer, então está prestes a completar 6 anos. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, Profissionalismo, Criatividade e Parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Ô Camila, para mim é uma alegria muito grande te receber aqui no Panorama de Negócios. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente falar, né? Eu entendo que o ano de 2024 foi um ano importante, né, em relação a uma série de coisas, mas a gente vê que 2025 tem uma série de desafios e eu imagino que a Associação Avança Campinas está bem atenta com relação a essas questões, né, Camila? Sim. Bom dia a todos. Sim, com certeza, né? A gente acredita muito em estar sempre contribuindo para esse crescer, né? Eu acho que Campinas é uma cidade muito competitiva, né? Assim, a gente tem visto uma série de matérias, uma série de números que estão sendo divulgados, onde Campinas está se destacando, né? Eu estava lendo a semana passada em relação à exportação, tivemos um número super bom, né? Então, assim, tem uma série de coisas, mas eu acho que o que o Avança Campinas tem a intenção, né, é de mostrar o que a gente faz na empresa privada, né? É estar sempre analisando a nossa concorrência, né? O que nós podemos fazer de melhor, o que nós temos defasagem em relação aos outros, o que está sendo difícil para quem empreende em certos segmentos. Então, é isso que a gente acredita e é isso que a gente está fazendo. Agora, Camila, o Avança Campinas ele foi fundado em 2019, né? O que aconteceu na ocasião que levou esse grupo de empresários? Eu sei que tem uma questão envolvendo IPTU, eu acho que tem uma questão em relação também aos galpões. Sim, sim. Explica para a gente, só para quem está nos acompanhando, ter uma ideia, né, por que houve essa necessidade desse grupo de empresários ser formado e, a partir daí, desenvolver uma série de ações. Em 2019 teve um aumento muito grande de IPTU, né, genérico para a cidade. Isso teve um impacto muito grande, né, para os empresários, para os imóveis que eles têm locados para suas atividades e para quem tem imóveis para locação. Foi muito afetado, né? E nós estávamos participando de um grupo que foi montado em várias cidades, não só em Campinas, que chamava IPTU Justo, né? Tinha uma série de empresários participando desse grupo, só que depois a gente viu que esse grupo estava tomando uma conotação muito política, né? E nós não queríamos isso, nós queríamos poder falar, né, com o poder público sobre esse assunto, sobre os impactos, sobre os efeitos colaterais que estavam acontecendo, mas sem ter. E daí, então, a gente fundou o Avança Campinas, né, que tem essa coisa apartidária, né, tem uma postura partidária muito forte. A gente quer poder conversar com o poder público sem nenhuma pretensão de buscar cargos políticos ou de buscar, né, alguma função política futura, não tem. Tanto que é muito claro isso. Se alguém que é associado do Avança Campinas se afilia, né, a algum partido e tal, não sei o quê, essa pessoa deve sair do Avança Campinas. Então, a gente tem muito cuidado sobre isso, né? Quando nós fazemos, por exemplo, nas eleições, fazemos aquele convite, né, para que
cada um dos 3 principais candidatos venha falar sobre a sua postura, qualquer candidato ou partido que esteja entre os 3 primeiros colocados. É uma coisa bastante neutra. Nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos nessa postura de nos mostrarmos neutros, querendo ser uma conversa de empresários, né, para com o poder público. Então, a gente acha isso eu bem me importante. recordo que, inclusive, eu até participei, né, tive a oportunidade de participar, que no ano passado vocês realizaram, né, um evento, inclusive, lá no Royal, Sim. envolvendo os 3 candidatos à Prefeitura de Campinas. Sim. Né? Então foi algo assim bem democrático, né? Na verdade foi praticamente um dia, Sim. né, destinado para isso. Eu achei interessante porque a gente percebia que os empresários eles tinham uma ânsia, por exemplo, de saber quais eram as propostas, porque, por exemplo, o Dário estava sendo candidato à reeleição, tudo Isso. bem. Mas tinham outros 2 candidatos, que eram o Pedro Torinho e o Rafa Zimbaldi, que interessava para os empresários também saberem das propostas também desses candidatos. Né? E realmente eu tive a oportunidade de participar e foi algo assim bastante plural, que foi bastante interessante, do ponto de vista da discussão das ideias, da apresentação das propostas. E a gente percebia, por exemplo, por parte dos empresários presentes, né, de manterem, por exemplo, essa neutralidade. Eu acho que isso daí foi fundamental, viu, Camila? Sim. Né? Foi a segunda vez que nós fizemos. Na outra eleição, nós também já tínhamos feito. Naquela primeira vez que fizemos, foi só o Avança Campinas. E a gente achou que a gente evoluiu nessa segunda vez, porque nós convidamos uma série de outras associações, né, que quiseram participar. Então, foi muito interessante. Então, essa última vez não foi um evento só do Avança Campinas, foram de 13 associações. E o que nós fizemos? Nós preparamos, né, alguns pontos, né? Fizemos um brainstorming com todas essas 3 associações, né? O que nós acreditaríamos que fosse importante estar conversando com esses candidatos à prefeitura, né? E nós então fizemos um questionário, né? Que não era um questionário, era o seguinte, falando sobre alguns assuntos que eram importantes, que nós acreditávamos que eram importantes, né? Este prefeito ou reeleição, ou um novo prefeito, né, está considerando que era um ponto importante, que era um ponto bastante ou problemático, ou que precisava de um cuidado especial, e a gente colocava se aceitava ou não estar discutindo futuramente, depois que essas associações, esses assuntos, né? E então foi muito interessante, porque era exatamente o formulário, era exatamente igual para os 3 candidatos, mesmo considerando que no caso do Dário era uma reeleição. Sim. Mas a gente, como acredita nessa neutralidade, a gente fez questão de estar colocando exatamente os mesmos pontos para os 3 candidatos. Então a gente achou importante essa conversa, né? Eu acho que toma uma postura mais proativa dessas associações, né? A gente acredita que juntos, né, a gente pode se colocar melhor. Inclusive, foi bastante interessante, porque cada um desses candidatos, né, assinou uma carta compromisso, inclusive, Isso. né, perante a Associação Avança Campinas e as outras demais entidades que estavam participando desse pool, né, que eu acho que foi bastante bacana, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, Camila, você falou sobre essa questão partidária. Mas hoje, por exemplo, a Avança Campinas ele conta com quantas empresas afiliadas? Nós temos associados, né? Então, assim, cada associado representa uma empresa e a gente, então, está avançando do ponto de vista de se juntar com mais associações, que foi isso que a gente fez nessa eleição, que a gente se juntou com essas 3 associações, que é isso que a gente acredita, né? Quer dizer, de você... Então, a gente não divulga quem são as empresas, né? Não, sim. Mas são quantos associados em média? Só para a gente poder ter uma ideia, quem está acompanhando. São aqui 50 associados. Tá. E são, na verdade, gente, isso que é interessante,
que são dos mais diversos segmentos de atuação, São. né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, por exemplo, é diferente de uma entidade, por exemplo, como o IBF Campinas, entendeu? Que tem um foco, por exemplo, de executivos de finanças. Sim. Então, eu entendo que acaba sendo bem importante, porque dentro do escopo desses diversos associados, existem pontos, por exemplo, em comum. E uma questão que me chama bastante atenção em relação ao Avança Campinas é no que tange a vocês cooperarem ou trabalharem de alguma forma junto ao poder público, no sentido de gerar uma dinâmica, né, que seja importante sob o ponto de vista empresarial, sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista também da população de uma forma geral. Né? É um ganha-ganha que é importante para todo mundo. Eu acho que a ideia do Avança Campinas hoje é exatamente isso. Né? É sim. E assim, por exemplo, quais são as perspectivas, Camila, para esse ano de 2025? 2024 foi um ano interessante, vocês fizeram várias ações, inclusive algo que vocês fizeram que eu achei muito bacana foi de visitarem algumas cidades brasileiras, inclusive o Rio, né, que vocês até convidaram alguns vereadores da cidade para eles acompanharem algumas ações que estão sendo feitas, por exemplo, pela Prefeitura do Rio. Eu me recordo, inclusive, que vocês estiveram na Praça Mauá, né, que foi uma área totalmente revitalizada. Eu sou carioca, então eu sei, por exemplo, como era a Praça Mauá anos atrás, né, que era uma área extremamente degradada e uma área que hoje serve como ponto turístico da cidade. Né? Tem o Museu do Amanhã e tem um prédio, lindo aquele prédio, né? Aquele prédio é um prédio histórico, que era a sede do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e também da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu falo que eu trabalhei na Rádio Nacional do Rio, então eu trabalhei naquele prédio. Né? E uma das coisas assim que eu fiquei muito triste, né, foi o estado de degradação daquele prédio, que é um prédio maravilhoso, lindo. Fora a né? localização. Né? E aquele prédio, para você ter uma ideia, Camila, ele era de responsabilidade do governo federal. Tá. Porque ali você tinha o INPI, que ocupava, e tinha a Rádio Nacional, que ocupava também os andares altos ali daquele prédio. Então, foi muito triste, por exemplo, chegar ao ponto que se chegou aquele espaço. E aí houve uma série de questões, e a Prefeitura do Rio, né, porque eles tentaram, na época do governo Bolsonaro, inclusive, eles tentaram leiloar aquele imóvel, mas não foram bem sucedidos. Então a Prefeitura pegou, resolveu desenvolver uma série de ações, né, de revitalização, e vocês tiveram a oportunidade de mostrar para esses vereadores, inclusive, ações, por exemplo, desenvolvidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que seriam interessantes de serem aplicadas, por exemplo, aqui em Campinas, né? E qual foi a leitura que vocês fizeram em relação a isso? Olha, na verdade, no Rio de Janeiro, né, eu só convidei a Carol Baracá. A Carol Baracá, da secretária de Urbanismo, né? Pela distância, né? Porque assim, surgiu uma oportunidade de uma reunião onde iam estar investidores, né? Que estão investindo na revitalização do Rio de Janeiro. Achei importante ela poder ouvir como que esses investidores decidem, quais são os prós e os contras que eles levam em consideração, quando eles desistem, o que acontece, né? Quer dizer, qual o ponto de equilíbrio que eles tentam buscar, quer dizer, por que o investidor vai atrás disso, né? A revitalização, ela é muito complexa, né? Porque é muito mais fácil você construir do zero. Construir do zero, você sabe o que você está construindo, você tem aquele projeto, você vai subindo. A revitalização, você tem, por exemplo, esse prédio, né, o edifício Noite, né? Eles tiveram que fazer uma avaliação de fundação para ter certeza se o prédio realmente aguentaria
né, ser transformado em residencial, como eles estavam, quer dizer, como que estava aquela estrutura, as condições daquela estrutura. Então você tem que fazer um investimento muito grande, que quando você constrói do zero, não. Você faz da forma como quer. Como quer. Lógico que tem um projeto estrutural, mas, ou seja, dali para cima. E quando você vai fazendo a revitalização, tem um monte de surpresas que aparecem, né? Ah, isso aqui não dá para ser feito porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso, né? Então, ou seja, então, além dessa reunião que eu levei ela para participar, né? Que eu acho que foi muito rico, ela pôde de uma forma neutra, então, ou seja, assim, ninguém sabia que ela era da Prefeitura de Campinas. Então, ou seja, ela estava escutando, né? As dores que os investidores têm com a Prefeitura e tal, não sei o quê, de uma forma muito neutra, né? Legal isso aí. De aprovação de projetos e tal, não sei o quê. Por ela ser da Prefeitura, ela conseguiu que nós fôssemos conversar com o secretário de Urbanismo, que tinha feito um projeto de revitalização e readaptou, como viu que não estavam conseguindo muito, readaptou e estavam sendo muito bem sucedidos, né? Dos estudos que nós fizemos, quando a gente estava levando essas informações para eles, era a cidade que estava tendo mais projetos sendo aprovados, né, de revitalização no Rio de Janeiro. A gente viu Salvador, viu Belo Horizonte, viu São Paulo também, a gente viu uma série de cidades que a gente conseguiu informações, né, e na verdade eles que estavam conseguindo mais projetos. Então, ou seja, ela teve a oportunidade de ouvir esses investidores, né, de uma forma bastante neutra, então acho que foi muito enriquecedor para ela, né? Ela conseguiu essa reunião com o secretário de Urbanismo, que pôde mostrar, né? Olha, por que estava dando errado? A gente não estava conseguindo interesse, né? Com as mudanças que a gente fez, por que agora está tendo esse interesse? E o que a gente complementa, né? Para que isso fomente mais ainda. Então, foi muito interessante eu poder participar dessa reunião e poder ouvir, né? Quer dizer, como é bom quando a gente faz, porque é salutar isso. Você faz um projeto, né? De repente, você implementa esse projeto e você vê. Isso acontece na empresa privada também. Você faz projetos e você vê se eles estão sendo bem-sucedidos, se não estão sendo bem-sucedidos. Analisa o que está acontecendo e ajusta, né? E foi isso que a gente pôde ver, né? Também para complementar isso, nós fizemos uma visita, que essa sim nós levamos vereadores. Foi em São Paulo, né? Foi São Paulo. Foi São Paulo. Levamos a secretária de Urbanismo, que ela convidou a equipe dela, né? A Secretaria de Planejamento, que também levou a equipe, e alguns vereadores, onde puderam visitar, na verdade, a gente visitou 5 obras, né? Uma delas pronta já, uma delas já em funcionamento, né? Todas nelas no centro, todas nelas acontecendo em edifícios que estavam abandonados, né? E teve uma apresentação do investidor, ou seja, quem estava investindo lá antes da visita tinha como que tinha sido o projeto, quais que tinham sido as dificuldades nas aprovações, o timing daquilo, né? O que eles estavam fazendo, o que vai ser o uso, por exemplo, essa que já estava em funcionamento, o uso é para locação, né? Mas onde então são pequenos apartamentos, né? Todos mobiliados, né? E a pessoa vai lá para locação. Então, muito interessante, assim, foi extremamente enriquecedor. Então, eu acho que foi um ano muito bom para o Avança Campinas, que eu acho que nós fizemos o nosso principal papel, né? A gente não gosta de criticar, o que a gente gosta é de... se a gente tem alguma coisa a colocar, a gente traz informações e ideias. Aí, lógico, se elas vão ser usadas apresentar ou não... propostas, né? Eu acho que isso daí é legal. Né? E uma coisa que eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito Dário Saad, ele comentava comigo, ele falou assim, Milton, a gente na prefeitura desenvolve, com base em leis, por exemplo, aprovadas pela Câmara, uma série de questões relacionadas ao centro da cidade. Né? Mas muitas vezes é difícil, mesmo você tendo incentivos fiscais e tal, porque às vezes o foco do investidor não é a região central, mas outras áreas da cidade que ele percebe, por exemplo, que estão avançando, né, que estão tendo uma certa dinâmica. Né? Então, por exemplo, para você
desenvolver algumas ações, por exemplo, no que tange ao centro da cidade. É um trabalho de formiguinha, a sensação que se tem é justamente isso, né? Trabalho de formiguinha e tal, você consegue, de repente, alguma coisa positiva, você comemora e tal, mas você sabe que tem muito a fazer, né? E eu achei curioso esse posicionamento do prefeito, porque ele, de uma certa forma, ele até desabafou, né? Falando realmente das dificuldades, né, que existem em relação, não só a Campinas, né? Acho que grandes centros do Brasil enfrentam essa mesma situação. E o Rio de Janeiro está sendo bastante interessante sob o ponto de vista de transformar aquela área central numa área de turismo, de lazer, entendeu? Quer dizer, então, você tem uma outra visão da coisa. E Campinas, por exemplo, o centro de Campinas, hoje ele está assim, mas anos atrás as pessoas iam para o centro. As pessoas gostavam de ir para o centro. Inclusive, morar no centro da cidade era um status. Era, sim. Né? Hoje não, hoje você quer morar em Nova Campinas, em Cambuí, você quer morar na região de Sousas, entendeu? É diferente. Hoje a visão das pessoas, por exemplo, é bem diferente do que se tinha anos atrás. Mas, por exemplo, Camila, dentro dessa experiência, né, do trabalho, por exemplo, que está sendo desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, o trabalho que está sendo desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E, coincidentemente, todos os 3 prefeitos foram reeleitos, né? Tanto o de São Paulo, quanto o do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o de Campinas, o Dário Saad. Levando em conta, por exemplo, isso que vocês apresentaram, e até que os vereadores tiveram a oportunidade de acompanhar, no caso de São Paulo, e a Carolina, né, a Carol Baracá, ela teve no Rio e teve em São Paulo, qual a perspectiva que vocês têm, por exemplo, de ser apresentada à Câmara de Campinas um projeto de lei, sei lá, que seja interessante ou que possa acrescentar para a situação de revitalização do centro? Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar o Dário pela reeleição, né? Uhum. E ontem saiu uma matéria que nós, do Avança Campinas, ficamos muito felizes, né? Uma matéria que está tratando justamente sobre isso, né? Que a Secretaria de Urbanismo, junto com o prefeito, né? Vão fazer adaptações na lei de revitalização. Porque o único ponto que eu não tenho um outro ponto de vista em relação ao Dário, não é que o investidor vai aonde vale a pena investir. Sim. Para ele, tanto faz onde é. Tanto faz. Para ele, se é na Nova Campinas, se é no centro, tanto faz. Ele vai onde vale a pena investir. O investidor precisa disso, né? E tudo bem, isso não deve ser visto de uma forma negativa. Eu particularmente, como empreendedora, vejo de uma forma extremamente positiva, né? Então, o que acontece é que existem muitas travas, e eu até entendo, desde que a gente começou a ter mais contato com o poder público, a gente viu que eles também têm muitas travas. Eles têm muitas leis que os travam de N formas, né? Não é tão simples assim, né, como as pessoas pensam. Não, definitivamente não é, né? Mas, por que agora, então, está dando tão certo a revitalização no centro? Eles desenvolveram uma área específica para aprovação de projeto. Por quê? Quem levanta dinheiro, quem levanta fundos, né, precisa de um timing, de um tempo específico para aquilo dar retorno, né? E para estar pagando, então, esses juros, né, do dinheiro que foi levantado. Se você tem um atraso muito grande, você ficou no vermelho. Entendeu? É um complicador seríssimo. Então, ou seja, todo investidor, ele analisa projetos, né, e ele leva em consideração o retorno que ele vai estar tendo daquilo e os riscos. E o que acontece no centro é que os riscos são muito grandes. Por exemplo, as visitas que a gente fez em São Paulo, um dos pontos que a gente viu foi isso. Quer dizer, se a aprovação de projeto, né, demora mais do que um ano,
quebra o seu retorno do investimento. Então, é esse o ponto. Então, não é porque o investidor está mais interessado na Nova Campinas ou em outros bairros, né? É porque tem certas coisas na lei de revitalização que não mitigam certos riscos que podem ser muito grandes, né? Então, eu acho que é esse o ponto, que o Rio de Janeiro olhou isso com muita atenção e falou, enquanto eu não cuidar disso, eu não vou conseguir um maior interesse da revitalização. Então, nessa reunião que ela pôde ouvir investidores, ela ouviu investidores falando, olha, a gente analisa isso, a gente analisa aquilo, não sei o quê. O edifício Noite, né, teve aí um cuidado muito especial na aprovação, a prefeitura faz questão de fazer aquilo acontecer, nós conseguimos uma visita. Eu visitei, inclusive, onde eram feitos os programas de auditório. Isso mesmo, da Rádio Nacional. Lindo. Que é engraçado, inclusive, esses estúdios, eles ficam entre um andar e outro. Entre um andar e outro. É muito interessante. Nossa, é muito legal. E daí, assim, a prefeitura se envolveu muito para fazer aquilo acontecer, para viabilizar. E como nós conhecíamos um dos investidores que está fazendo esse projeto, a gente conseguiu visitar. Porque legal. Não está, por cuidados da obra e tal, não estava podendo visitar, mas a gente conseguiu visitar e a gente conseguiu conversar com eles. E eles estavam falando, olha, viabilizou por causa disso, disso, disso. Né? Mas, por exemplo, tem às vezes algumas coisas que ficam paradas, né? E ele deu o exemplo, né? Na fachada, você tem as janelas, né? Aquela persiana não sei se é persiana que fala, acho que é veneziana, né? De madeira, né? E então, a parte de pessoas, não sei de que órgão, estavam querendo que aquilo fosse restaurado e mantido. E eles queriam trocar por de alumínio, porque sabem que aquilo depois vai ser vendido, né, para pessoas morarem. E se você não fizer aquilo com material, com o mesmo projeto, igualzinho e tal, mas de outro material, né? Porque para você depois manter e aquilo ficar bonito. Sim. Eu acho, se não me engano, Camila, eu acho que aquele prédio do edifício à noite, ele não é tombado, né? Eu acho que ele é tombado. É tombado, né? Eu acho que aí é um complicador, porque, por exemplo, se ele for tombado, aí, por exemplo, a estrutura externa... Não, mas ela será mantida, porque ela é linda, né? É lindo, linda. Não? E andando lá dentro, os guarda-corpos, sabe assim, é maravilhoso. Você sabe, Camila, que inclusive foi um dos primeiros arranha-céus do Rio de Janeiro. Não sabia. Muito interessante, foi um dos primeiros arranha-céus do Rio de Janeiro. Dele é linda, e linda e será preservada, porque na frente você tem o Museu da Manhã, então é certeza que não vai se construir nada na frente, né? Você sabe que ali, foi muito curioso, porque aquele prédio, ele abrigou o jornal À Noite. À Noite, E o jornal À Noite, ele era do Grupo Globo, na época, do Irineu Marinho. Foi o fundador do jornal O Globo, né? Que agora em 2025 está completando 100 anos, né? E naquela época, por exemplo, era comum você ter o jornal pela manhã, e você tinha o jornal à tarde, tinha o jornal à noite. Então, tinha o jornal à noite, que era, na verdade, do Grupo Globo. Na época não era o conceito de grupo, né? E aí depois, a Rádio Nacional, ela era uma rádio privada, uma emissora privada, e na época do Vargas, do presidente Vargas, ela foi encampada pelo governo federal. Não sabia. E aí ela se transformou numa rádio do governo federal. E aí passou a ocupar aquele prédio, que aquele prédio foi encampado, vamos dizer assim, pelo governo federal. E a partir dali uma série de coisas. Ali tem uma história, aquele prédio assim, que é super interessante. Mas assim, Camila, avaliando, por exemplo, Campinas, né? Eu soube também que existe uma possibilidade, né, de aquele terminal central ele deixar de existir e, num processo de revitalização, voltar a uma praça que havia ali no terminal central, que as pessoas têm muita saudade, que tinha até
lago. Tinha chafariz, era uma coisa que as pessoas utilizavam como área de lazer. Uhum. Eu acho que existe uma proposta nesse sentido, que ficou muito feio, né? Ficou Assim, muito aquele feio. terminal ali, aí você tem o camelódromo do lado, entendeu? Ficou uma área assim muito feia, né? Sim. Eu acho que, por exemplo, eu não tenho dúvida que eu acho que é uma avaliação, por exemplo, das pessoas da cidade, dos próprios políticos e dos empresários, que é importante ter uma área de lazer na região central, uma área de lazer que seja atrativa, porque aí você já começa a mudar, né, aquele aspecto de área degradada, né? Eu não sei se essa visão que o Avança Campinas tem em relação a isso que eu estou colocando, eu acho que é bem por aí, né? O que a gente, na reunião que nós tivemos, né, na Prefeitura do Rio de Janeiro, com o secretário de urbanismo deles, uma das coisas que ele viu e que ele deixou muito claro, ele falou, olha, para nós está muito claro, e quando você vê revitalizações em outros países, sempre acontece dessa forma. Você traz o lazer, traz cultura, e você ajuda a fomentar o resto, né? Então, que é muito importante isso. Né? O lazer e a cultura. Então, eles estavam mostrando o cuidado que é essa parte que a Prefeitura do Rio de Janeiro tá cuidando, ou seja, então, ele faz questão, né, de agilizar as aprovações e tal, não sei o quê, mas ele faz questão de facilitar casas, bares, restaurantes, para que vão para lá, porque isso fomenta as pessoas estarem transitando ali, fomenta as pessoas então estarem indo. E uma das coisas que eu acho importante, que ele mostrou lá, e que eu acho que é uma realidade aqui no centro, hoje em dia, não está valendo a pena você vir morar no centro. Sim. Mas, com esses planos de incentivo, né? Porque você tem uma classe social que está indo morar em Americana, mas trabalha em Campinas, está indo, mora ali na divisa com Sumaré, mas também trabalha em Campinas. Ou seja, essas pessoas, se tiverem um incentivo, elas vêm morar para cá. Porque eu acho o centro lindo, né? Não, ele é também extremamente... ele tem tudo ali, né? O transporte público é riquíssimo ali, você vai e chega de qualquer lugar, né? Agora com o BRT, né, em funcionamento, isso aí também, né? Então, se você tiver incentivos, e foi isso que a Prefeitura do Rio de Janeiro viu e está fazendo de uma forma muito bem sucedida. É lindo o projeto. Você sabe, Camila, que a gente está conversando, você está falando isso, está me vindo assim umas ideias na cabeça, né? Você falou sobre a questão de cultura, de lazer e tal. E, nossa, seria tão interessante, por exemplo, que você tivesse uma rua no centro da cidade só de bares, de barzinhos. Né? Para as pessoas irem, por exemplo, no final de semana, com a família, entendeu? Ou com os amigos, né? Ter um happy hour, né? Quer dizer, eu acho que seria interessante nesse sentido, né? E você tem muitos imóveis, que eu percebi assim, vazios no centro. Aí você tem a questão, por exemplo, que são questões sociais que, infelizmente, existem, né? A questão do morador de rua, né? Quer dizer, então, realmente era necessário dar uma repaginada, né, no centro de Campinas, que é tão bonito, né? De retomar aquele glamour que se tinha, né, no passado. Eu acho que a coisa é bem por aí mesmo. Ô, Camila, passa tão rápido, viu? A gente já está encerrando já esse episódio do Panorama de Negócios. Eu gostaria das tuas considerações finais, né? Quer dizer, em relação até esse ano de 2025 mesmo, o que o Avança Campinas espera, né? No sentido de trazer coisas importantes, não só para os associados, né? Mas que seja um ponto de equilíbrio importante para o poder público. Nós esperamos poder continuar contribuindo, né, para esse projeto de revitalização, trazendo mais informações, mais ideias e sugestões para que ele cada vez mais, né, se torne viável e a gente tenha cada vez mais projetos sendo aprovados e revitalizando o centro, né? A gente acredita muito nisso, né? A gente ficou muito feliz com a notícia de ontem, né? E a gente está com um projeto grande também, né, em relação a contribuir, né, para esse estudo de
em relação a pessoas em situação de rua, né? A gente teve a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura, né, da prefeitura, de albergues, como eles tratam as pessoas e tal. Eu acho que a gente ouve muita crítica quando a gente teve a oportunidade de conhecer. Verdadeiramente nós ficamos encantados, né? Existe uma infraestrutura bem grande, né? E a gente nota, né, que as pessoas têm sempre uma opinião do que fazer para resolver esse problema, só que é um problema extremamente complexo, né? Ele não acontece por uma coisa, ele acontece por uma junção de números, muitos mesmo, muitos fatores, né? E a gente, então, está trazendo aí uma ideia de ter um painel de discussão, né? Onde a gente acredita que a gente vai poder contribuir, né? Para que novas oportunidades surjam, né? E principalmente, que é o que o Avança Campinas mais acredita, a união de forças, Sim, né? sim. A união de forças para fazer isso, né? Então, assim, a gente viu uma série de ações da prefeitura que em alguns momentos foram mal interpretadas, né? E a gente acredita, então, que a gente pode estar nesse painel trazendo várias pessoas para discutir sobre alguns tópicos nesse assunto, né? Mostrando, né, que não existe essa verdade absoluta, não existe a solução, sabe assim, a ideia que vai resolver, porque na verdade você está falando de pessoas, né? Isso aí. E essas pessoas, né, elas precisam sim de ajuda e de cuidados, né? Mas às vezes um cuidado que dá ajuda e tira a pessoa daquela situação não vai dar certo para outro, né? Então, por isso que tem que ter muitas frentes. Então, a gente está fazendo esse estudo para propor esse painel. A gente acha que vai ser uma contribuição bem interessante. Eu acho bacana. Inclusive, o Panorama de Negócios está à disposição, viu, Camila? Obrigada. Eu acho que é importante, quanto mais nós divulgarmos isso, né, essa informação ela passa a ser bastante relevante, né, no sentido das pessoas entenderem, porque muitas vezes as pessoas criticam, mas elas não sabem, por exemplo, dos entraves que existem dentro do poder público, né, que tenta-se, né, através de leis e tal, reduzir esses impasses, mas eles existem, né, infelizmente, eles existem. Muitas vezes a população não tem ciência disso, e até muitas vezes a classe empresarial também, né? Então, quer dizer, eu acho que sob o ponto de vista do debate, sob o ponto de vista da discussão, é bem interessante para as pessoas terem uma ideia e até, de repente, surgirem novas ideias, né, que possam ser incrementadas no sentido de desenvolver aquilo ali de uma forma bastante ampla. É bem, né? Isso mesmo. Olha, Camila, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigada. E, gente, você acompanha, né, esse episódio da Camila quantas vezes você quiser no canal do Panorama de Negócios no YouTube e você também acessa a página do Panorama de Negócios, que é o www.panoramadenegócios.com.br. Até o próximo episódio. Obrigada. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.